Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Eu estava escutando hoje Atos dos Apóstolos e fui até o capítulo 13 e estava prestando atenção sobre os batismos. Prestei atenção em outras coisas também que eu até anotei, mas o que me chamou a atenção foi a doutrina dos batismos. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, eu não prestava muita atenção nisso, sabia que existia batismos, mas não parava para ver o que seria isso com precisão. Agora que eu estou prestando mais atenção nisso, é realmente muito interessante. Como vieram aqui os irmãos, vocês viram a live, né? A primeira live e a segunda live. Aí nós falamos sobre os batismos, né? Estávamos conversando sobre isso, mas não ficamos focados nisso. Talvez até caiu na live alguma coisa sobre isso. Aí, para abrir aspas aqui, né, já para indicar a live, caso vocês não assistiram ainda, a primeira live está no canal do irmão Tiago Tis, Graça e Conhecimento. A segunda live foi no canal do irmão Pedro, canal ID. Vou deixar o link das duas lives, dos dois canais, no comentário fixo. Aí teve a participação de outros irmãos, ok? Agora fecha aspas. Então, estava ouvindo sobre isso e realmente existe o que a palavra de Deus chama doutrina de batismos. Em Hebreus 6, você vai ver lá um texto onde fala de imposição de mãos, doutrina dos batismos, etc, etc, etc. E você estudando o contexto de Hebreus 6, você vai ver que essas coisas são as coisas perfeitas. Tem coisas que são imperfeitas ali, e a igreja tinha que largar os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, que tem a ver com as coisas da antiga aliança, do sacerdócio de Cristo para a antiga aliança, e prosseguir para o que é perfeito. E o que é perfeito é pregar batismos no plural, imposição de mãos, arrependimento de obras mortas, o juízo vindouro. E aí, só essas coisas incluem todo o Novo Testamento. Por isso que isso é perfeito. Em Hebreus 7 fala que a nova aliança é perfeita e faz um contraste com a antiga aliança, que é imperfeita e passageira. Esse é o ponto. Então existe na palavra de Deus em Hebreus 6 a doutrina dos batismos. E aí, escutando aqui, eu percebi que existe pelo menos 3. Se existe mais, eu não sei, mas pelo menos 3 eu percebi. Primeiro, batismo de arrependimento. Segundo, batismo de obediência. Vamos dizer assim, vamos colocar assim. Terceiro, batismo de provação. O primeiro, que é o batismo de arrependimento, é o batismo nas águas. E realmente isso está em Atos dos Apóstolos, está nos Evangelhos e está assim, do jeito que eu falei. Batismo de arrependimento nas águas, que começou com João o Batista. Aí depois tem o batismo de obediência, aí é diferente. Você é batizado na água, o Espírito Santo começa a mostrar para você quem que é o Filho de Deus, começa a te convencer do pecado, da justiça, etc, né? Mas ainda você não recebeu o Espírito Santo ainda. O batismo de obediência, como Pedro fala, Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, se você ouviu a voz do Pai, do Espírito de Deus, e obedeceu, aí, em compensação disso, o Pai te dá o Espírito, que é o Espírito por você ter sido obediente àquele chamado. E aí, ou você fala em línguas, ou você profetiza. Pelo menos são essas as evidências que nós vemos na palavra. A parte do profetizar significa conhecer a palavra, ter interesse pela palavra. Não é só lançar profecias para o tempo do fim. Não é só isso, mas isso também está incluso. Esse é o segundo batismo, o batismo de obediência. O primeiro é o das águas, por isso que é importante, irmãos, batismo nas águas. Tem muitas pessoas, talvez até ministros de Satanás, que querem anular o batismo nas águas, mas isso tem a ver com a palavra de Deus, com a obediência do Evangelho, ok? Segundo, batismo de obediência. Você pode receber logo em seguida ou não, depende. O terceiro, batismo de provação, que é o batismo no fogo. O Espírito Santo não é fogo? Sim, ele é fogo, ele é água, ele é respiração, ele é comida, ele é tudo. Mas, e o batismo do fogo, que é o terceiro, é o Espírito Santo que faz isso. Pedro fala também que há um fogo dentro de nós, que não é para estranhar, quando um fogo dentro de nós vier para nos provar. Esse é o batismo do Espírito Santo. Como coisa estranha tivesse acontecendo, porque vem para provar a nossa fé. E a fé, uma vez provada, a nossa fé uma vez provada e aprovada, ela é mais preciosa do que o ouro que passa pelo fogo.
entendeu? Pedro fala isso. E tem outros textos na palavra de Deus que a gente vê realmente um batismo de fogo. Por exemplo, a morte do Senhor Jesus, a tentação dele antes da morte, era batismo de fogo. O batismo de fogo vem na nossa vida para provar a nossa vida e às vezes pode ser até com a própria vida que você vai ter que entregar. Isso depende de ocasiões. Seja como for, realmente eu encontrei 3 tipos de batismo na palavra. Não vou aqui ler os textos para vocês, eu só estou lançando a ideia. Esse vídeo aqui ele vai estar no YouTube, como vocês estão vendo, e também eu vou tentar colocar no Instagram. Eu estou tentando movimentar agora mais no Instagram por alguns objetivos. Eu não sei ainda mexer, sabe? Não me interessa movimentar demais, mexer muito no Instagram, mas eu quero pôr algumas palavras no Instagram também. Se você estiver no YouTube, eu queria que você fosse no Instagram e se inscrevesse lá também. Ajuda a dar uma movimentada no Instagram, porque se movimentar o Instagram, também movimenta o canal. Eu não gosto de ficar focando em muitas coisas não, irmãos. Eu gosto de perder mais tempo, de gastar mais tempo com a palavra de Deus. Mas se é uma ferramenta a mais, não custa nada, né? A gente lá se inscreve no Instagram, de vez em quando eu vou postar algumas coisas lá, tenho que aprender a mexer com as ferramentas, tá bom? E muitas pessoas estão no Instagram envolvidas na carnalidade. Eu sei disso porque eu já estive envolvido. E é bom ter coisas da palavra de Deus lá, que pelo menos as pessoas que estiverem lá, elas vão cair aí no meu canal, em outros lugares, em outras pessoas que falam da palavra de Deus no Instagram, e ali elas podem ser conduzidas ao arrependimento, ou voltarem para o YouTube, para as coisas de Deus, tá bom? Então vou deixar o Instagram aí para vocês também, é Luiz Shimoyama. E é isso, irmãos. 3 batismos, pelo menos o que eu enxerguei. Eu queria que vocês comentassem no campo de comentário do YouTube, para eu ver se tem algum acréscimo dos irmãos, tá bom? Não tem como tratar todos os detalhes aqui, porque eu quero fazer vídeo curto e já está ficando longo. E aí eu vou lendo os comentários dos irmãos, vou ver o que alguns irmãos pensam, o que pode ser acrescentado, e aí eu vou gravar um vídeo lá, ali como costumo gravar, com texto, né, sendo lido, sendo contextualizado e mostrando a importância de entender sobre a doutrina dos batismos. É óbvio que em Efésios 4, a palavra de Deus fala que existe um só batismo, mas a palavra de Deus não pode se contradizer, não é? Existe um só batismo, como existe uma só fé também, não é? Como existe um só evangelho, mas por causa de ocasiões que acontecem no nosso contexto, não acontece como acontecia no tempo lá do contexto deles. Mas, por exemplo, Paulo fala do evangelho da circuncisão e do evangelho da incircuncisão. Um evangelho era para buscar as pessoas que estavam na antiga aliança. O outro evangelho era para buscar as pessoas que não estavam com aliança nenhuma, sem aliança. As que estavam incircuncisas não precisavam de se circuncidar, passar pelo processo da antiga aliança para entrar na nova. Seria um contratempo e uma falta de entendimento grande, terrível. O diabo viu isso e começou a trabalhar para que isso fosse assim. Já quem está na antiga aliança não poderia abandonar as coisas da lei, porque os seus familiares iriam olhar isso como uma apostasia. Nem todo mundo entende tão rápido os assuntos. Então, se eu estivesse no tempo do apóstolo Paulo, um judeu, e estivesse no tempo da antiga aliança e de repente o véu fosse removido e eu conseguisse enxergar Cristo nas festas e na lei, por causa dos meus familiares eu não poderia abandonar toda a antiga aliança, mas deveria já começar a trabalhar na transição delas, pelas minhas próprias obras e pela palavra sendo pregada. É isso que os apóstolos faziam. Então tinham 2 evangelhos, mas queria convergir em um só, entendeu? Então essa é a questão. Existe um evangelho só, existe um só batismo, mas esse um só batismo está dividido em 3 etapas. Nem todos vão passar pela primeira, o batismo nas águas. Depende da ocasião, tem pessoas que não podem se batizar nas águas, tem pessoas que estão fora de um contexto de alguma denominação, então não tem como ser batizado nas águas, mas isso é palavra de Deus e é importante. Quem tiver a oportunidade deve se batizar nas águas para arrependimento. Entendeu, irmãos? Se você já se arrependeu, vamos supor que você está num contexto de que você entendeu a palavra, você estuda aí pelo YouTube, você não dá certo nas congregações por vários motivos, assim como eu, e aí você se arrependeu, já recebeu até o Espírito do Senhor, um batismo de obediência, fala em outras línguas ou até profetiza, mas você não passou pelo batismo das águas. Nessa ocasião você não vai batizar nas águas, porque o batismo das águas é para arrependimento, você não precisa dar testemunho para ninguém.
Agora, se você está num lugar onde a igreja tem o pastor, tem a igreja, a congregação reunida, ou seja, você está inserido num contexto que Deus está trabalhando ali também, né? De certa forma ele está, em alguns lugares não, em outros lugares sim. E todos estão se batizando, é pregado o batismo, por que você não vai se batizar? Entendeu? Se o batismo é de arrependimento, para você mostrar publicamente que você está arrependido, por que não? Isso seria rebeldia da sua parte. Ah, mas eu vi no YouTube que o batismo foi anulado, o ladrão da cruz não se batizou, Paulo não foi enviado para batizar, o batismo é doutrina de homem. Isso você vai ter um preço para pagar se você pensa assim. E se você promove escândalo dentro de onde você está. Por isso que é importante entender sobre os batismos, entendeu? Então é isso, irmãos. 10 minutos, já ficou tarde, já ficou grande. Deixa aí os comentários, vamos trabalhar nesse assunto e depois a gente parte para o assunto da Santa Ceia. Tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, até os próximos estudos.